Você que acompanha, você que acompanha a irmã Socorro, por acaso, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 40. Nós vamos neste vídeo meditar na palavra de Deus. Amém, glória a Deus. A irmã Socorro está muito feliz, está muito alegre com esse Deus maravilhoso, por causa dessa chuva que Ele mandou hoje, meio-dia. Hoje, sexta-feira, dia 13, Deus enviou uma copiosa chuva sobre a cidade de Manaus. Isso é bênção. É bênção. E o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, nós estamos falando do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Deus, Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa atenção e toda a nossa adoração. Por quê? Porque Ele criou os céus e a terra e o mar. Porque Ele nos fez do pó da terra. Amém. E porque nós estamos debaixo das suas mãos poderosas. E sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Somos pó e cinza. Do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar. Então, agradeça a Deus. Diga para Deus, obrigada, Jesus, por estar com esse ar, com essa respiração. Amém. Obrigada, Jesus, pela tua salvação. Obrigada, porque tu amaste o mundo de uma tal maneira que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desejo do coração de Deus. É que todo aquele que creia em Jesus não perca, não se perca, mas tenha a vida eterna. Nós vamos meditar nós estamos falando muito sobre governador, administrador, regulador, gestor, estado, região, problemas, conflitos, adversidade, tantos desafios, tantas coisas, que olhando para a palavra de Deus, a gente observa que esses problemas são antigos. O problema da fome, o problema da incredulidade, da soberba, da arrogância, da matança, da desobediência à palavra de Deus, são problemas antigos. Mas que diante desses problemas todos, de corrupção, Deus, Ele sempre dá um grande livramento para o seu povo, para o seu povo. Aqui na terra, no globo terrestre, no meio de tantos bilhões e bilhões e bilhões de almas, Deus tem um povo escolhido, lavado, comprado com o sangue dele, que não começou agora no século 21. Não, começou lá com Adão e Eva. O primeiro homem e a primeira mulher, que segundo a palavra de Deus foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, e que pecaram, desobedeceram às ordens de Deus, e por isso foram expulsos do jardim do Éden. Mas Deus, como é tão misericordioso, daí em diante inicia-se a história do povo de Deus. A narração da palavra, da história desse povo maravilhoso que vai herdar os céus de glória, o mundo vindouro. E nós vamos meditar num homem que ele foi um homem chamado José, que foi um homem que nasceu com um propósito. Ele foi uma peça-chave
foi um homem que Deus usou para preservar o seu plano de redenção e de salvação para a humanidade toda. José foi o escolhido de Deus. Para que hoje eu possa estar pregando a palavra de Deus, eu devo agradecer os atos de José no Antigo Egito. Hoje a igreja de Deus do século 21, se nós existimos, nós devemos ver que começou desde os atos dos nossos pais, os hebreus, lá no Antigo Egito. Lá para a banda do Oriente, e que esse homem fez um papel. Ele estava servindo os planos de Deus, ele estava dentro dos propósitos de Deus para o mundo, para o seu reino. Porque se José que acontecesse, matasse José, o diabo queria matar José, etc e tal, tudo para destruir a igreja, os planos do Criador com relação a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é da descendência de Jacó, de Abraão, Isaac, e ele é das 12 tribos de Israel. Jesus Cristo é judeu. Para quem não sabe, Jesus Cristo é judeu. E nós somos gentios. Nós nos tornamos filhos de Deus através da doação. Deus nos adotou, nos encaixou por causa da rebeldia dos judeus, do seu povo. Então o que eu quero dizer? Que José, ele teve da parte de Deus uma grande missão, que é para a eternidade. Que é para toda a eternidade. José foi usado só no Egito, naquele tempo. O que José fez é para a eternidade. Amém, glória a Deus. Os atos dele é para a eternidade. Ele tinha um dom. Quando ele nasceu, ele era filho. Eu estava meditando na palavra de Deus hoje, muito profundamente. E aí eu estava meditando em Jacó, pensando muito em Jacó. Porque Jacó, ele amava Raquel, sua esposa. Ele trabalhou 7 anos para o seu sogro, Labão, por Raquel, mas ele foi enganado. Ele foi enganado por seu sogro. Seu sogro deu a Lia. Então, a Bíblia diz bem clara que Jacó amava Raquel. Amava. E ele foi enganado, casou com a Lia 7 anos, teve os filhos, tudinho, mas ele não amava a Lia, que era a irmã de Raquel. Não amava. Mas aí, enfim. E aí ele trabalhou mais 7 anos pela Raquel. Foram 14 anos, ou seja, Jacó, ele foi para fugido lá da terra de onde ele nasceu, da presença de Esaú. Ele foi com uns 40 anos de idade. Quando ele casou com Raquel, ele já tinha quase 50 e poucos anos. Quando ele casou com Raquel, creio eu que ele tinha quase 60 anos. Então, José, quando ele teve José, ele já tinha quase 100 anos. Com certeza, ele já tinha quase 100 anos. José, porque quando ele casou com a Raquel era estéril, não engravidava. E passou um bocado de tempo só tendo filho com a irmã e as empregadas, as servas que o Labão tinha dado. E os filhos de Raquel, ela tinha problema, ela era estéril. Foi fruto de muita oração. Deus estava na história e abriu a madre dela e abençoou. Então José, ele nasceu fruto de oração, quase também de dificuldade, porque a sua mãe era estéril.
E a sua mãe, creio eu, Raquel, com Jacó, já tinha quase 100 anos quando José nasceu. Quando Benjamim, porque Jacó viveu mais de 130 anos. Mais de 130 anos Jacó viveu. Quando Benjamim nasceu, com certeza Jacó já tinha mais de 100 anos. Tanto é que Raquel era já idosa, velha. Com certeza Raquel já tinha mais de 100 anos. Não sei, isso é um pensamento da irmã Socorro. A Bíblia não diz quantos anos Jacó teve José. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala só de Abraão. Que Abraão teve Isaac com quase 100 anos e Sara com 90 e poucos anos. Era uma idosa. E nós sabemos que o trabalho de parto tem que ser... Por isso que as mulheres engravidam nova, porque tem que ter força para expulsar o feto. É um trabalho de parto. Já imagine uma idosa que não tem mais força, não tem mais nada, é uma idosa. E aí a Raquel engravidou de Benjamim, que foi o irmão caçula de José. Com certeza ela já tinha mais de 100 anos, não sei, acho que ela morreu com mais de 100 anos de idade. Se não foi com 100 anos, mas foi perto disso, com um século. Porque naquele tempo as mulheres, eu creio. Mas o que eu quero dizer com isso? O que a irmã Socorro quer dizer com isso? Que José, ele fez o filho de Jacó com Raquel, ele ficou órfão da sua mãe. Não sei quantos anos, mas com certeza já pequenininho. Sua mãe morreu, morreu do seu irmão Benjamim, porque ela não aguentou, já era uma idosa, não aguentou o trabalho de parto, e aí ela desfaleceu, morreu, faleceu. E aí Jacó foi criar sozinho o filho dele, Benjamim, o caçula. Creio eu que José deveria ter uns 10, 15, 20 anos. Não sei, é uma hipótese, é um pensamento da irmã Socorro. E o que eu quero dizer com isso? Aí aconteceu tudo, que ele foi vendido para o Egito. Ele foi vendido para o Egito pelos seus próprios irmãos, que eram filhos do mesmo pai, mas as mães eram diferentes. As mães eram diferentes. E ele foi vendido porque eles tinham inveja de Jacó, porque Jacó diz, olha, eu sonhei aqui a lua, o sol. Por quê? Porque ele já estava designado por Deus para aquela missão. Deus tinha escolhido, predestinado. Era o destino dele. Deus deu o dom para ele de interpretar os sonhos. Lá no Egito, foi desenvolvendo os dons dele, foi se desenvolvendo. Tudo que ele interpretava acontecia. Porque ele mesmo disse, isso não está em mim, isso é de Deus. Isso é um dom que Deus me deu. Creio eu que todos os egípcios lá foram atrás de José. Chamava ele de adivinho, mas ele não era adivinho. Era o dom que Deus deu para ele. O dom de interpretar os sonhos, que foi num desses interpretações que refletia na vida da pessoa, o que aconteceria com a pessoa. O que ele interpretou aconteceu de fato com as que tiveram sonho. Isso, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ele contaram o sonho para ele, vai acontecer isso. E o que? Ele falou, aconteceu. E ficou marcado a vida dele. Tanto é que quando o faraó teve o sonho, o faraó chamou todos os magos do Egito. Chamou os mestres, os adivinhos. Mas eles não tiveram a capacidade de interpretar o sonho. Está bem claro na Bíblia. Foram incapazes. Foram incapazes de resolver aquele problema. José, na prisão, interpreta 2 sonhos. José interpreta os sonhos de Faraó. E aqui a gente observa a carreira dele, a trajetória desse homem. Que
No fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiu do rio 7 vacas, formosa à vista e gorda de carne, e pastavam no prado. E eis que subiu do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e as magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então o faraó acordou. O faraó acordou. Depois o faraó dormiu de novo. E ele teve outro sonho. Ele sonhou outra vez. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes, cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Ninguém havia. Ele chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os magos, mas nenhum deles tinha a capacidade de interpretar o sonho de Faraó. Nenhum deles. Eles eram incapazes. Então falou o copeiro mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sobre prisão na casa da guarda, a mim e o padeiro mó. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu. Servo do capitão da guarda, e contamos-lhe, interpretou-nos os nossos sonhos, e a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, a si mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e ele fez enforcar. Então o que aconteceu? Enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Quando Faraó mandou chamar José, José não veio barbado com aquela barbona, não, para se apresentar a Faraó. Ele estava lá preso na cova. Ele barbeou-se, tirou a barba dele toda, tomou um belo de um banho, se vestiu, foi todo elegante, todo arrumado para se apresentar ao rei, ao faraó. Que bom exemplo! E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpreta. Veja, que Faraó, ele tinha um problema muito grande. O espírito dele estava perturbado. Mas Deus é tão misericordioso, tão piedoso com a sua criatura, com a sua criação, que a solução estava lá na cova, lá na prisão. E outro foi que falou para Faraó. Faraó não queria mais saber de nada, ele só queria saber que alguém interpretasse para ele aquele sonho.
que tirou o sossego dele, que tirou a paz dele. Ele não tinha mais paz. Ele dormia perturbado e acordava perturbado. E o pior de tudo é que ninguém que ele mandou chamar lá na terra dele, do Egito, ninguém poderia resolver o problema dele. Ninguém. Mas ele ouviu falar. Aí entra José na história. Ele ouviu falar de José. E ele não queria saber de mais nada. Ele, não, eu quero que você interprete o meu sonho. José tinha o dom que Deus tinha dado para ele. Eu quero que você interprete. E José falou para ele, dizendo: Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpreta. Ele tinha um dom de interpretação. Ele interpretava os problemas. Se nós formos hoje para o século 21, ele era um psicólogo, ele era um médico, ele era isso. Ele nasceu com o dom. Deus deu o dom para ele de interpretar os sonhos. Tanto é que foi por causa disso que foi conduzido ele aonde ele chegou. Ele já nasceu com esse sonho, com esse dom. Nós já nascemos com o dom. Deus nos deu o dom. E Faraó não quis saber mais de outra coisa. Queria só saber que ele interpretasse o sonho dele. Que ele já tinha buscado interpretação em outros adivinhadores. Muitas das vezes nós corremos, eu estou com um problema, a gente corre para um lado, para o outro, a gente tem que procurar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo hoje para nós, Ele nos dá a interpretação dos nossos problemas. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele tem o Espírito Santo, através de oração, de súplica. Nós temos que buscar em Jesus Cristo a interpretação. Para entender a Bíblia, é o Espírito de Deus que abre a nossa mente. Tem muita gente que lê a Bíblia e não entende. Eu tô lendo a Bíblia e não entendo. Sabe por quê? Porque tem que ter o Espírito de Deus. Eu tô lendo e não consigo entender, não consigo pregar, não consigo explanar, não sei, eu esqueço, eu não tenho nem... Sabe por quê? Porque falta Deus na nossa vida. Porque tudo é Deus na nossa vida. É Ele que faz a obra. É Ele que cura os cegos, é Ele que abençoa, é Ele que perdoa o pecado, é Ele que perdoa a iniquidade. Tudo é Deus. E José, ele falou para Faraó e disse, respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Isto não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Faraó tinha um grande problema. E ele procurou muitos adivinhadores, muitos magos. Mas alguém falou de José para ele. Alguém está falando de Jesus? Jesus é a solução dos nossos problemas. Jesus Cristo. Nós devemos buscá-lo. E onde Jesus Cristo está, irmã? Nas igrejas, nos templos, nas casas, no céu de glória. É em Jesus Cristo que Jesus Cristo dará resposta de paz. E Faraó, olha como Deus é tão misericordioso que apresentou José para esse Faraó. Deus é tão piedoso, tão misericordioso com as nossas